Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Estamos aqui de novo com uma série de vídeos sobre dedução natural e hoje vamos trazer uma nova regra para vocês, né? Bem conhecida, talvez você já tenha escutado falar, a regra modus tollens. Vamos desenvolver essa regra, vamos mostrar para vocês como que pode fazer, é possível fazer a prova dessa regra e depois podemos aplicar livremente, né? Em diferentes contextos aí na nossa prova por meio da dedução natural. Vamos ver? Só aqui a nossa aula sobre dedução natural é um método de prova, né, que usa aí, né, as fórmulas com a lógica aí dos operadores, lembrando que a gente está trabalhando num contexto sintático, né? A gente não está falando em verdadeiro e falso, como a gente faz, por exemplo, na tabela verdade, na árvore semântica. Já falei um pouco sobre isso nos vídeos iniciais. Quem não viu desde o começo, o primeiro vídeo é muito importante acompanhar. Então, vamos ver, né? Vamos conhecer como aplicar aqui, né, o modus tollens. Então, para entender aqui o modus tollens, primeiramente eu vou apresentar para vocês qual que é o padrão, né, que a gente vai trabalhar no modus tollens. Ele é semelhante à regra que a gente viu anteriormente da eliminação da implicação. Em certo sentido, é uma eliminação da implicação, mas ele tem outras características, porque a gente tem aqui a nossa implicação, a gente tem aqui a negação do consequente, né? No caso aqui, a negação do consequente, e o resultado final vai ser a negação do antecedente. É o que permite fazer aqui com a nossa regra modus tollens, né? Então, observem de novo. Você tem uma implicação, né, numa linha lá, você fazendo a prova de dedução natural. Na outra linha, você tem a negação do consequente da sua implicação, tá vendo aqui a negação dele? E como resultado, quando você usa essas duas linhas, encontra esse padrão, você pode, né, na próxima linha indicando que está usando essa regra e que encontrou essas duas linhas, você vai ter a negação do antecedente, né? Que observem aqui o antecedente e o resultado vai ser a negação dele, certo? Então, se você encontra, só para ficar aqui representado com outra preposição, proposição, melhor dizendo, né? Se eu tenho aqui as fórmulas A e B, e aí eu encontrei, né? Eu tenho lá na linha 1, na dedução natural A e B, e depois na linha 2, eu encontrei a negação do consequente, que nesse caso era o B. Eu posso concluir na linha 3, se eu indicar essas duas linhas, né? A negação do antecedente, que no caso é o A, tá? E aí eu indico que eu usei aqui o modus tollens, né? Eu indico, deixa eu só mudar aqui, modus tollens, e eu operei ele, né, nas linhas 1, 2. Então, aqui é a regra modus tollens, tá? Então, vamos ver primeiro a demonstração, né, da dedução do modus tollens, né? Vamos ver aqui como que a gente pode mostrar por dedução natural que se eu tenho, né, uma implicação, se eu tenho uma negação, né, do consequente aqui, da nossa implicação, como resultado, nosso sequente aqui será a negação do antecedente aqui, né, que você tinha aqui, a implicação antecedente consequente nos dois lados, quando você olha aqui, sempre para quem não lembra, né, a terminologia, aqui você tem, né, a implicação. Sempre o que está antes é antecedente, o que está depois é o consequente. Então, se você tem a implicação e você tem também como premissa a negação do consequente, você pode, né, chegar à, à negação do antecedente. É o que nos permite fazer a regra modus tollens. Aqui mostrando na forma de argumentação, né? Porque observem que aqui está representado com símbolo de inserção, aqui estão as premissas separadas por vírgulas e aqui está o sequente. E a gente vai mostrar que essa regra é válida, agora vamos provar pela própria dedução natural, e depois nós vamos aplicar a regra modus tollens, né, em outros contextos, sem precisar fazer a demonstração dela, né? Então a gente tem aqui, ó, primeira coisa para provar, vocês já estão se acostumando, né? A gente já viu isso em vídeos anteriores, são as premissas, ó. As premissas estão sempre separadas por vírgulas, né? Então, aqui a nossa implicação e aqui a negação do consequente, que a gente já tinha como premissas. E agora, como que a gente vai trabalhar?
Então, como a gente tem aqui, né, que chegar na negação, né, do, do antecedente, né, que é o resultado aí do modo Stallings, quando você tem aí a implicação e você já tem a negação do consequente, então você pode partir, né, da própria informação ali do nosso antecedente sem a negação como hipótese, porque a gente vai trabalhar a introdução da negação, a regra que a gente também já viu em aula anterior, quando a gente trabalhou a contradição, tá? Então, se eu quero chegar aqui na negação do consequente, perdão, do antecedente, né, no caso da nossa implicação, eu posso trabalhar como hipótese sem a negação, porque aí eu vou mostrar que eu vou cair aqui numa contradição, e caindo nessa contradição, a gente rejeita a hipótese e termina assumindo a negação da hipótese como sendo algo válido, né? E aí a gente termina provando o que a gente precisa aí, né? Que é a negação do antecedente aqui da nossa implicação, que é a regra do modo Stallings. Então vamos lá. Então o que a gente vai fazer? A gente vai provar que tem uma contradição. Para provar que tem uma contradição, ó, primeiro eu posso já pegar e eliminar a implicação usando as linhas 1 e 3. Ó. Linha 1 eu tenho uma implicação, a linha 3 eu tenho o antecedente da implicação, que é o que a gente precisa para eliminar a implicação, que é o modus ponens, né? Quando você tem o antecedente e você tem a implicação, você pode eliminar e ficar com o consequente ali da nossa implicação, tá certo? E aí, tendo aqui o consequente da implicação, depois que você eliminou a implicação, né, nas linhas 1 e 3, o que que a gente vai fazer? A gente precisa mostrar a contradição. Vocês já estão percebendo aqui a contradição? Qual que é a contradição? Ó, observem aqui, ó. A gente tem aqui, né, a negação e a mesma informação, então isso é uma contradição, né? A gente tem aqui agora como apontar essa contradição que a gente tem aqui nas linhas 2, ó, e 4. E a gente pode usar aqui a eliminação da negação e colocar o símbolo aqui da contradição. Então, quando a gente aqui introduziu aqui o símbolo da contradição e colocou a eliminação da negação em linhas 2 e 4, a gente chegou numa contradição. Quando você chega numa contradição pela regra da introdução da negação, né, você partiu dessa hipótese, né, do φ. Então, agora você não vai ficar com essa hipótese, você vai rejeitar e você vai assumir o não φ, né? Porque é a regra da introdução da negação. Ó. Aqui, ó, a negação, introdução da negação, linhas 3 a 5. Linhas 3 a 5, introdução da negação. A característica principal dessa regra, quando se trabalha a introdução da negação, é que você quer mostrar uma negação como sendo, né, válida, e aí você parte da mesma informação, só que sem a negação, né, a fórmula sem a negação, e aí você mostra que aquela hipótese te leva para uma contradição, aí você fecha aquela caixa que você operou, mostrou a contradição, e aí você terminou que você tem como válida a negação daquela hipótese, né? Que seria aqui a negação do φ, baseado aqui no que a gente fez nas linhas 3 a 5. Né? Então, quem não lembra aí, quando trabalha a contradição, a introdução da negação, essa regra, é só rever o vídeo anterior, né? Um dos vídeos anteriores que trata só sobre contradição e introdução da negação, tá certo? Então, aqui a gente fechou a prova, então tá aprovado por dedução natural que modo Tollens é uma regra, né, que você pode aplicar sempre que você tiver implicação e você tiver a negação do consequente, você vai ter como resultado a negação do antecedente. Então, a gente pode agora fazer, né, a aplicação da regra, né, agora como outra regra para você usar com as fórmulas na dedução natural, tá certo? Então, ó, vamos provar aqui o sequente de P implica Q implica R, aqui P não R, aqui são as premissas, né? E aqui o sequente que a gente quer provar é não Q. Vamos usar dedução natural. Então, como que a gente começa mesmo, pessoal? Primeiro, as nossas premissas, né? Então, as premissas sempre separadas por vírgula
nessa forma de representação, tá, né? Aqui é a vírgula, aí você tem outra premissa P, e aqui você tem a outra premissa não R. Nós queremos provar, né, o não que. Se eu fosse provar o não que usando a regra da introdução da negação, partindo do que como hipótese, eu ia ter muito mais trabalho. Mas aqui eu posso, né, trabalhar de uma maneira já usando a nossa regra nova, o modo Tollens. Quando eu falo regra nova, é porque até então nos vídeos anteriores a gente não tinha, né, trabalhado essa regra. Lembrando que ela é uma regra decorrente de outras regras, então teria outro caminho de solução, só que teria outro caminho mais longo. Quando você desenvolve uma regra decorrente, você já tem ela estruturada e ela é decorrente de outras regras, né, da dedução natural dos operadores, que você já mostrou, como a gente acabou de ver, né, a prova de que modus tollens é válido, né? Então você vai ter aí um atalho para você fazer o seu trabalho, né? Então a gente quer chegar no não que, né? Então vamos pensar aqui, o que que dá para fazer aqui com o que a gente já tem, né? Com o que a gente já tem, né? A gente tem a premissa P, aqui P implica Q, implica R. O que que vocês fariam? Que padrão vocês observam aqui? Então, vocês observam que tem essa implicação principal que está fora dos parênteses e tem um antecedente, né, da implicação que é o P. Isso nos leva a qual regra mesmo, né? Modus ponens, que é a regra da eliminação da implicação. Então, a gente pode eliminar a implicação e ficar só com o consequente dessa implicação aqui, que seria Q implica R, é o nosso consequente. E agora, pessoal, vocês já estão percebendo o padrão aí do que a gente está estudando agora, o modus tollens? A gente tem uma implicação e a gente tem a negação do consequente dessa implicação, ó, o não R. O que que a gente pode fazer de acordo com a regra que a gente acabou de ver, né, a prova dela lá, o modus tollens? Se a gente tem implicação e tem a negação do consequente, que é o R, né, então, que é o não R, né, a negação do consequente R, a gente pode agora concluir o quê? O não que, né? Então, a gente tem aqui o não que pela regra modus tollens, operando aqui linhas 4 e 3. Você tem a implicação, a negação do consequente. Pela regra modus tollens, isso nos dá a negação do antecedente. E aí a gente pode aplicar a regra, chegou aqui, né, no nosso consequente, não que, então a nossa prova fechou. E a gente tem então que a gente já conseguiu provar que esse sequente é válido, né, usando dedução natural e de um caminho mais curto, porque a gente usou a nova regra modus tollens. Quando eu falo nova regra, não que a regra seja nova, a regra já existia há muito tempo, mas a regra para nós aqui no na nossa sequência de vídeos, na nossa sequência de aulas, a gente está começando a usar agora, né? Ela é uma regra decorrente de outras regras, tanto que a gente acabou de fazer a demonstração que daria para operar, né? Por introdução da negação e fazer essa prova do não que aqui também, mas o modo Tollens já estabelecido, você pode aplicar e vai ficar mais prático, vai ser um caminho mais curto. Então, lembrando, reveja os vídeos anteriores para que vocês possam estar bem familiarizados, né, com os operadores e como trabalhar a introdução ou trabalhar a eliminação com os operadores e também as regras decorrentes que nós estamos vendo agora, como essa daqui, que é a modus tollens, que seria aí, né, trabalhar com a implicação, a negação do antecedente que nos leva, perdão, a negação do consequente que nos leva à negação do antecedente. Então, ótimos estudos a todos, um abraço e até a próxima.